Oi, gente, boa tarde. Começando mais um Papo de Estagiário. Nessa semana que teve feriado, todo mundo ficou ocupado dançando forró. E a gente quer saber se você ficou atualizado por dentro do que estava rolando na internet. E para isso a gente trouxe algumas notícias mais curiosas e engraçadas que aconteceram nessa última semana, né, antes do feriado pra cá, pra gente ficar por dentro do que tá rolando. E para começar, uma notícia muito bonita, na verdade, que um jovem, ele ressuscitou, foi dado como morto e ressuscitou depois de 20 minutos. É aí a matéria do blog Viral daqui. Ele tinha 20 anos e estava trabalhando numa obra com o pai. Ele estava carregando uma escada de metal e acabou batendo numa fiação. E ele foi eletrocutado, né, e caiu lá. O corpo de bombeiros chegou para socorrer ele, mas quando chegou e foi levar ele para o hospital, no caminho ele já foi dado como morto. Mas mesmo assim, quando ele chegou no hospital, os médicos continuaram tentando salvar a vida dele, né, mesmo sem esperanças, colocaram voltagens ainda mais fortes no equipamento. E aí, depois de 20 minutos tentando, com cargas muito fortes, ele conseguiu voltar à vida. E foi um relato bem bonito, assim, da médica falando, né? Melhor você voltar, ela tentando. Toda a equipe tentando ajudar, né? Colaborar. E aí, o mais legal é que ele voltou, ele não teve nenhum ferimento, ele não teve nenhuma complicação, ele só ficou com os dedos dos pés queimados, que foi por onde a energia do corpo dele saiu. Que história impactante, né? Para uma mãe, para um pai receber uma notícia dessa. E o pai dele que estava lá, acompanhou e viu o filho morto, né? Viu o filho ressuscitar também depois. Trabalho incrível dos médicos aí. Eu tenho certeza que foi a melhor notícia que o pai e a mãe poderiam ter recebido nesse dia. E outra envolvendo também pai e mãe, mas essa foi de susto. Uma notícia hilária. Na Rússia, um garoto de 8 anos resolveu colocar a mochila nas costas e sair para, segundo ele, ganhar o mundo. A mãe saiu de casa, eles moram na Rússia, saiu de casa para levar a filha para o colégio. Quando voltou para casa, o menino não estava mais em casa. E ela simplesmente rodou a casa atrás do menino, só encontrou o bilhete dizendo: mamãe, eu fui viajar pelo mundo, um beijo. Simplesmente curto e grosso, dizendo que foi ganhar o mundo de apenas 8 anos de idade. Vários grupos da comunidade se mobilizaram, foram procurar a criança. Algumas horas depois, um policial que encontrou o menino numa ponte da cidade. Ele já tinha pego 2 ônibus e disse ao policial que estava viajando, mas que já estava muito cansado, já queria descansar. Criança tem imaginação. Minha gente, como é que a criança sai de casa? Dentro da mochila estava apenas a enciclopédia dele favorita, brinquedos e o dinheiro que ele guardou no cofrinho e uma banana para se alimentar durante essa viagem ao mundo. Pelo mundo inteiro. Com certeza isso foi parar nas redes sociais, né? E o menino ganhou o apelido de um explorador russo famoso, que era famoso por explorar o mundo. Vê se existe uma mãe chegar em casa com um bilhete desse. Meu Deus, eu fico imaginando, se fosse comigo, acho que eu ia enlouquecer na mesma hora. Verdade. Imagine que situação. E outra situação curiosa, e assim, um pouco engraçada por uma parte e outra nem tanto. A gente sabe, né, todo mundo sabe que fim de relacionamento é difícil, que é um momento que quem erra, né, tenta conciliação e tal. Uma menina, o namorado acabou com ela e ela escreveu uma carta de reconciliação para ele, pedindo desculpas e tal, falando que não tinha acontecido da forma que ele tinha imaginado. E ele teve uma reação inusitada. Ele corrigiu a carta como se fosse uma redação de Enem. Eu na vida, corrigindo os outros. E ele começou a grifar e com caneta vermelha dizer o que ela tinha feito de certo e de errado. E aí, inclusive, em uma das partes que ela afirma que não traiu ele, né, como ele achava, ele diz assim, ele escreve: não há nenhum detalhe para apoiar a sua hipótese. E aí ele começa durante toda a carta a descrever os erros dela durante a redação, né? E ele fala assim, em um dos comentários, juntando, ele fala assim: introdução longa, conclusão curta, forte hipótese, mas sem argumentos para comprová-la. Detalhes são importantes. Se você quer que eu acredite em você, dê provas. Você disse que a traição nunca ocorreu, mas ficou se culpando por quê? Precisa parar de se contradizer e escolher um lado da história. Enquanto esse gesto é apreciado, eu preferiria detalhes ao invés de afirmações. Uma nova versão revisada será aceita para melhorar sua nota. Meu Deus.
E aí a menina não acreditou quando recebeu de volta, né? E ela publicou nas redes sociais dela e recebeu muitos retweets e curtidas e ninguém estava acreditando na situação. Se fosse no Enem, ela estaria reprovada pra ele, né? Exatamente. Ele deu uma nota 6, assim, pra ela, sabe? E ainda falou que... Ele falou, assim, que ficou culpado com a situação, né? Mas também ele não se arrependeu porque a redação dela não foi convincente. Com alguma resposta, ela saiu dessa relação, né? Alguma coisa de boa ela teve pra ela. E ele ainda deu a chance, né, de uma nova redação ser enviada para uma nova nota, então... E essa história também é sobre uma cartinha, sobre um bilhetinho, mas que quase salvou a vida de uma menina. Quase não, salvou a vida de uma menina. A carioca Thaisa estava no ônibus quando a moça que estava no banco de trás bateu no ombro dela e deu um papelzinho para ela. E nesse papel estava dizendo: moça, mexe na sua orelha direita se esse cara ao seu lado estiver te incomodando. Meu nome é Camila e você pode fingir que me conhece. A mensagem impressionou Thaisa, que também, depois de toda a situação, de ter tudo resolvido, publicou isso nas redes sociais, falando sobre o assédio no transporte público que ela sofreu e que a moça ajudou. A menina contou que o homem estava muito inquieto. Ela disse que ele não tirava os olhos dela, nem disfarçava. Disse que já estava ficando muito incomodada com aquilo e mesmo com a vontade de sair do lugar, ficou com muito medo do rapaz reagir e acontecer uma coisa bem pior. Com aquele bilhete, ela se sentiu segura e confortada pela garota e se virou e começou a conversar com ela, como se realmente fossem amigas há anos. E em nenhum momento, na situação, elas conseguiram sair desse banco, foram para o banco de trás do ônibus, trocaram o WhatsApp e, graças a Deus, isso acabou tudo bem. Mas o caos na hora foi tenso e a moça conseguiu ajudar a menina a sair da situação, né? Pois é, isso é uma ideia ótima, porque a gente sabe que a gente presencia essas situações, infelizmente, né, no dia a dia. E ela ajustou de uma forma, assim, criativa, né, simples. Verdade. Mas que com certeza livrou ela de uma situação muito Quem dera todo mundo tivesse uma Camila dessa pra fugir dessas situações na hora, né? E aí, outra coisa que foi muito legal que saiu nesses dias na internet é que um rapaz, um cearense, um senhor de... Ele passou 34 anos fumando, de um vício, né, que ele gastava R$15 por dia comprando maços de cigarro. E aí ele resolveu parar de fumar. Quando ele passou mal, entrou num carro, começou a passar mal, e ele disse: isso não tá fazendo bem pra mim. E aí ele disse: vou parar. E resolveu juntar o dinheiro que ele gastava com o vício num cofrinho, e R$15 por dia ele já conseguiu viajar para 4 países, já conseguiu comprar um carro novo, também já conseguiu tantas outras coisas, aquisições, comprar mobília para casa nova inteira. E ele escolhe cada dia no ano, um certo dia para abrir o cofrinho, né? E nesse ano ele arrecadou R$5.233. E esse dinheiro vai ser usado para uma nova viagem. Agora vai ser para 8 dias em Aparecida, no interior de São Paulo. E ele vai com a esposa. Ele disse conseguir trocar a maioria das moedas e comprar a passagem para agosto. Já conheci o Brasil quase todo. E aí ele tem uma média dessa arrecadação de R$5.200 a R$5.600 por ano, só com o dinheiro que ele gastava com cigarro, com o vício. Que história incrível, né? Além de ser bem melhor para a saúde dele, ainda conhece o Brasil. Pois é. Vai viver muito mais tempo de vida aí, com certeza. Pois é, aproveitando ele e a família inteira, né? O que ele está conseguindo só com o dinheiro que ele... Ele também é bem determinado, né? Porque ele podia sair gastando esse dinheiro com outra coisa, mas ele fez questão de guardar. Aproveitar o tempo perdido, né? E já nos Estados Unidos, um homem apostou números de biscoito da sorte. Eu acho que não é à toa que esse biscoito tem o nome de biscoito da sorte. E aquelas sequências de número rendeu para ele mais de R$1 bilhão, que em dólares é 344,6 milhões de dólares. O varejista aposentado optou por levar para casa o prêmio de uma vez só e no final ainda ficou com 860 milhões de reais. Quem deu esse presentão para ele do biscoitinho da sorte foi a neta. E ele abriu, comeu o biscoitinho e na hora de apostar, resolveu postar essa sequência. Ele diz aqui que achou que só tinha levado R$192 mil, mas quando conferiu novamente o bilhete, viu que tinha acertado todos os números da sorte. Ele declarou que a quantia não muda quem ele é e que deve continuar usando calça jeans, mas com certeza vai usar uma mais nova do que a que ele tá, né? Com esses bilhões de reais, ele dá para comprar uma loja de calça jeans se ele quiser.
Haja sorte, viu? Pois é, e a gente, por muitas vezes, menospreza esse biscoito da sorte, né? Não leva nem Vem em lá conta. com a comida chinesa e você não tá nem aí e tal, joga fora o papel, mas... Eu acho que depois dessa todo mundo vai prestar mais atenção. Ficou Vai o recado. que, né? Nunca se sabe. Outra coisa, voltando pro Brasil agora, uma história muito emocionante que tá comovendo as redes sociais. É a história de Leandro, um rapaz lá de João Pessoa, na Paraíba, que ele se formou em odontologia, mas ele não conseguiu sair da situação precária de vida que ele levava. Ele morava num barraco, na periferia, lá de João Pessoa, com o pai. O pai dele faleceu, ele disse que o pai dele era o único apoio que ele tinha. Ele faleceu, mas Leandro conseguiu terminar a faculdade, né, com muito esforço, superando as dificuldades e as diferenças, né, de uma vida mais fácil, uma vida mais regrada como a dele. E aí ele conseguiu se formar, só que ele não conseguiu sair da situação que ele se encontrava. Na matéria aí do Viral tem um videozinho que foi gravado por um assistente social que encontrou Leandro e se impressionou com a história dele e gravou esse videozinho para as redes sociais bem pequenininho, só ele contando que, na verdade, ele nem pedia para sair lá do barraco, para ter uma situação melhor de vida. Ele só falava que queria um trabalho, porque ele tinha se formado em odontologia, mas não tinha conseguido nada ainda, e por isso que ele estava naquela situação, assim, bem precária. E aí a gente vai assistir o videozinho que ele fez. Então, gente, o Leandro, né, é um dentista, colega de profissão, eu o conheço. Ele estudou em Patos um tempo na mesma faculdade que eu. Recebi um vídeo dele hoje pela manhã, agora há pouco, falando a situação que ele se encontra. Me passaram o telefone de Thalita, que conhece a menina que gravou o vídeo, e a gente está se organizando para ir agora no horário do almoço lá na residência dele. A situação é muito complicada dele. Eu vou postar a imagem aqui do... A gente ainda reclama da vida da gente. Um dentista formado morando nesse barraco. Boa tarde, meu nome é Leandro Guimarães, tenho 27 anos e sou graduado em odontologia. Sou assim uma pessoa que venho batalhando muito durante minha vida. Tinha meu pai que me ajudava bastante. Hoje eu não tenho mais ele já faleceu, teve um AVC e assim, a pessoa que me ajudava bastante era meu apoio. Hoje eu estou num momento necessitado, precisando de um apoio, porque assim, sou uma pessoa de coração bom, e quem tem realmente Deus no coração, assim, pode tocar o coração de quem estiver ouvindo e assim poder me ajudar de alguma forma, uma oportunidade de emprego, estou disponível. Uma oportunidade de emprego, estou disponível para trabalhar, mostrar meu trabalho e assim poder reverter minha situação. Assim. Em nome de Jesus. E aí vocês puderam ver, né? Ele só pedia oportunidade de emprego porque ele queria sair daquela situação. E ele se virava para comer num fogãozinho assim de tijolo e madeira. E aí um assistente social viu essa situação, publicou na rede social. E aí uma dentista de João Pessoa viu, outro dentista que foi o que apareceu no vídeo também, se juntou para ir lá conhecer a situação de Leandro. Quando chegou lá, resolveu gravar novos vídeos, fotos e divulgar nas redes sociais para tentar uma nova situação para ele, né? E aí criou-se uma vaquinha virtual para tentar ajudar Leandro. Em um dia só de vaquinha, conseguiu arrecadar 100 mil reais. E aí, graças a isso, ele conseguiu sair de lá daquele barraco para ir para um flatzinho alugado, bem pequenininho. E aí ele já ficou totalmente encantado, assim, nem acreditou. Uma loja também da Paraíba se comoveu na situação e mobiliou a casa dele nova inteira, assim, para ele morar lá, mesmo que de situação provisória, né? E aí, o limite, né? Não, o limite não. O objetivo da arrecadação era de 150 mil reais. Mas hoje a arrecadação está com 194 mil reais e 13.
E ainda está aberta para quem quiser ajudar. E Leandro conseguiu uma oportunidade de estágio com uma das dentistas que se comoveu com a situação dele. E ele está super feliz e você consegue ver. Eu fui entrar nas redes sociais dele para ver como tava, né? E você vê que antes ele não conseguia nem sorrir. Um dentista que não mostra os dentes, né? Ele sempre estava bem acanhado, assim, não conseguia se expressar muito bem. Hoje as fotos são ele sempre sorridente, ele sempre bem mais feliz, né? Com a situação que ele conseguiu. É outra expectativa de vida agora, né? Com certeza, porque vocês puderam ver, né? Que era uma situação bem precária e que, graças a boas atitudes e boas ações, está conseguindo ser mudado. É muito bom falar de coisa boa, né? Quando o ser humano realmente se bota disponível, né? Para ajudar outra pessoa, a gente consegue mudar o mundo, todo mundo junto, De né? pouquinho em pouquinho, né? Chega lá. Agora de uma história muito linda para uma história bem hilária. Se você é recifense, já ouviu ou já falou muito que a cidade vai acabar em Gaia. Recentemente, a cidade inteira parou, os jornais pararam para noticiar um caso polêmico que envolveu alguns MCs daqui, que todo mundo sabe bem, sobre traição. E não é à toa que a cidade maravilhosa, a cidade de Recife, saiu no top 10 das cidades que mais traem no Brasil. A cidade está em 10º lugar e o site julga todas as capitais e analisou números de inscrições entre 21 de junho de 2018 a 22 de setembro de 2018. O ranking brasileiro de infidelidade tem o primeiro lugar em Belém, no Pará. A campeã, que é São Paulo, que tem 3 cidades nesse ranking, que é São Bernardo do Campo, em São Paulo. Depois vem São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Guarulhos, em São Paulo de novo, em Campinas também em São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Goiânia, de Goiás e Recife, Pernambuco, pelo menos está no 10º lugar, né? Dá para descer ainda esse ranking. Entre os 10, nós estamos nos últimos, mas o pior é que a gente escuta o tempo inteiro isso. Recife vai se acabar em Gaia, é uma cidade de corno. O que você escuta o tempo inteiro é isso. E agora as pessoas têm motivo para falar disso, né? Agora, dados comprovam que Recife realmente vai acabar em Gaia. Que isso muda em próximo ano, né? Quem sabe próximo ano esteja lá abaixo, né? E o mais curioso é que esse site, ele é especializado em relacionamentos extraconjugais. Então, assim, daí já começa a curiosidade, né? O negócio é meio estranho, mas ele junta uma galera, né, que tem uns interesses, assim, não muito corretos. E aí, com essas inscrições, ele fez esse levantamento de pessoas interessadas. Isso quer dizer que tem muito recifense nesse site. Então, parem de acessar esse site, pelo amor de Deus. E a gente ainda estava comentando aqui na redação que ainda tem aqueles recifenses que estão nesse meio aí, mas não estão no site, né? Então, talvez esse ranking ainda subisse mais ainda. O Tinder que o diga, né? Pois é, minha gente. Então, a situação não está muito fácil para quem está aqui em Recife, não. Mas fiquem de olho aí. Verdade. Gente, com essa, espero que vocês fiquem atualizados de tudo que aconteceu na semana. E a gente encerra mais um Papo de Estagiário. Foi legal esse bate-papo com vocês. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.